Pessoal, hoje eu trouxe um tema para falar com vocês e é um tema que Deus já tem falado no meu coração há algum tempo. E é uma pergunta sincera, assim, quem é que está conseguindo fazer a leitura bíblica esse ano? Boa. Passava de palmas. Mais ou menos. Eu adianto algumas vezes, aí um outro um pouco atrasado, estou lendo algumas outras também, mas eu estou mantendo firme lá, estou em Salmos e agora entrando em Romanos. Mas eu estava lendo, deve fazer mais ou menos umas 3 semanas, e eu li um capítulo que me chamou muito a atenção. Na verdade, antes de falar do capítulo que me chamou a atenção, eu gosto muito de falar do livro que me chamou a atenção. O livro que me chamou a atenção é Atos dos Apóstolos. E é muito legal você falar de Atos dos Apóstolos, né? Porque o que tem nesse livro? Ele tem histórias de pessoas como eu e você, que de alguma forma fizeram algo que Deus colocou no coração deles, e aquilo foi digno de ser colocado no livro. Certo? Isso é Atos. Então é muito legal, porque quando você vê, por exemplo, um cara como Pedro, você vai falar, pô, cara, Pedro é muito legal. Pedro era um cara como você, mas ele viu Jesus. Né? Ele esteve andando com Jesus. Tá bom, eu te falo de Paulo, então. Quem acha Paulo um cara fera? Paulo é fera. Cara legal demais. Tudo bem que se você fosse um amigo dele, provavelmente ele ia dar umas exortadas fortes em você, né? Tipo, para de jogar Valorante e vai ler a Bíblia, por exemplo, né? Para de jogar o LOLzinho e vai orar. Para de jogar o CSzinho, vai orar. Estou falando só de jogos que a gente estava ali, né? Vai correr 10 quilômetros, corre orando, né? Tô brincando, mas se aguentar os 10 quilômetros, né? Se não for morrer no meio do trecho, vá, né? Mas era um cara muito legal. E quem mais pode falar pessoas de Atos aí que, quando eu falo o nome do livro, você lembra, você fala, nossa, esse cara, eu lembro da história dele que eu li em Atos. Quem lembra de mais algum? Barnabé, muito legal. O Barnabé é dos queridinhos da minha esposa. Ela ama Barnabé. Quem mais? Pô, vamos lá, pessoal. Quem mais aparece no livro de Atos aí? Jesus. Pegadinha. Jesus está no livro de Atos? A presença física de Jesus. Quem mais aí? Vai, pelo menos mais 2. Áquila e Priscila. Mais 2 além deles, vai. Estevão. E só mais um, vai. Quero incentivar vocês, pessoal. Quem mais? Filipe. Quem lembra do episódio? Que estava lá o etíope numa carroça, lá numa carruagem, agora não lembro se era carroça ou carruagem, mas estava andando a cavalo. E de repente, né, Filipe está lá e começa a ajudar o cara a entender o livro de Isaías. E aí, de repente, o cara está lá se batizando já. E Filipe se teletransporta depois para outro lugar, né? Loucura. Mas sabe, pessoal, é muito legal o livro de Atos, porque se você for ler ele de ponta a ponta, você vai ver histórias de grandes homens de Deus que marcaram vidas. Sabe, é muito legal que nós pentecostais, né, muito daquilo que nós baseamos, ele está no livro de Atos. Quando nós falamos de Atos 2, por exemplo, é um capítulo muito importante para a gente. Porque nós cremos que a presença do Espírito Santo manifesta. Ela pode vir com um poder, né? Como diz lá, como um som de um vento, como fogo. Nós cremos nisso. Atos é um livro que ele expressa muito bem a forma como nós devemos andar como cristãos. Eu vejo muito claramente que Atos, além de muitas coisas boas que ele representa uma em especial,
que é encorajamento. Por que encorajamento? Porque é como eu comentei antes. Sabe o que é mais legal de você ler o livro de Atos? É você, cada vez que você vê um nome ali, você vê o nome de alguém que era como você. Era como você. Sabe, aí você pode falar, mas olha, eram pessoas que realizavam milagres e tal. Eu não sei se eu sou assim. Estevão, qual milagre Estevão realizou em Atos? Alguém sabe? O milagre de ser martirizado. É único. Sabe? A gente não tem que pensar nesses episódios como coisas distantes. Mas eu quero encorajar vocês, porque nós estamos iniciando hoje uma nova caminhada com o Ministério de Jovens. Amém? E eu não sei o que Deus ele reserva para a gente nessa caminhada, em relação a resultados. Eu digo, talvez, eu não sei se daqui um ano a gente vai ter esse lugar cheio. O que eu sei é que Deus está te convidando para buscar a presença dele mais intensamente, estar aberto para ele fazer o que ele quer fazer em você. O que representará isso? Eu não sei. Sabe quantas pessoas Estevão converteu na sua vida, retratadas na Bíblia? Nenhuma. Mas teve uma pessoa que a Bíblia relata no final de Atos, capítulo, eu não lembro agora se é 8. Se não for 8, é 7 ou 9, alguma coisa assim. Mas que relata aquilo que é o discurso de Estevão. Quem é citado no último versículo desse capítulo? Alguém sabe? Paulo. Sabe, a gente, quando lê o livro de Atos, ele é muito pouco sobre resultado. Ele é muito mais sobre disponibilizar o coração ao agir do Senhor. É sobre isso, sabe? E o convite que eu tenho para você como jovem hoje é esse. Sabe, não estamos começando um lugar que amanhã vai ter 300 jovens convertidos a... Tudo bem, 300 jovens convertidos a... Amém, eu oro por isso, eu quero isso. Mas o que Deus busca é que você abra o seu coração e disponibilize, porque existe uma necessidade muito forte. Deixa eu falar um pouco sobre isso hoje. E se você não for cheio do Espírito Santo, essa necessidade lá fora, ela muitas vezes não vai ser suprida, porque existe um clamor que está esperando a sua resposta. Sabe, um dos versículos que eu tinha colocado no final, mas ele retrata muito isso, Romanos capítulo 10, versículos 14 e 15, como pois invocarão aquele em quem não creram, e como crerão naquele de quem não ouviram falar, e como ouvirão se não houver quem pregue. O ponto é que o versículo 15 fala, e como pregarão se não forem enviados. O enviados diz sobre um chamado do Espírito Santo para você e para mim. Essas pessoas que estão aí fora têm que ouvir. Elas têm que ouvir. Mas como é que elas vão ouvir se não tem quem pregue? E como é que a gente vai pregar se a gente não for enviado, não tiver uma convicção no nosso coração? Sabe, é essa convicção que eu quero que você crie. Porque é algo especial, algo que Deus ele tem separado para nós e para as pessoas aqui fora. Mas você precisa se conscientizar de que você é um instrumento e que você deve ser cheio do Espírito Santo. Nada funciona sem o Espírito Santo. Vou dizer mais, pode encher esse lugar, mas se nós não formos direcionados pelo Espírito Santo, as pessoas não vão estar aqui com sede do Senhor. E eu quero pessoas aqui com sede de Deus. Não de uma boa palavra, ou de um bom louvor, ou de uma boa mídia. Eu quero pessoas cheias do Senhor. Quem quer isso também? Aquele velho clichê, né? Que nós queremos uma igreja cheia de pessoas vazias.
É isso que nós queremos? Não. Eu quero uma igreja cheia de pessoas cheias. Mas o cheio depende do Senhor em relação a pessoas, mas o cheio do Espírito Santo. Aí é nosso papel ensinar e orar por isso. Amém? E é por isso que eu quero pregar um tema hoje que Deus me tocou muito o coração no livro de Atos, e está no capítulo 17. Vamos lá, vamos ler comigo a partir do versículo 15. Abre comigo aí a tua Bíblia. Versículo 15 diz: os homens que foram com Paulo e o levaram até Atenas, partindo depois com instruções para que Silas e Timóteo se juntassem a ele, tão logo fosse possível. Enquanto esperava por eles em Atenas, Paulo ficou profundamente indignado ao ver que a cidade estava cheia de ídolos. Por isso discutia na sinagoga com os judeus e com gregos tementes a Deus, bem como na praça principal todos os dias, com aqueles que por ali se encontravam. Alguns filósofos epicureus e estoicos começaram a discutir com ele. Alguns perguntavam o que está tentando dizer esse tagarela. Outros diziam, parece que ele está anunciando deuses estrangeiros. Pois Paulo estava pregando as boas novas a respeito de Jesus e da ressurreição. Então o levaram a uma reunião no Areópago, onde lhe perguntaram, podemos saber que novo ensino é esse que você está anunciando? Você está nos apresentando algumas ideias estranhas e queremos saber o que elas significam. Todos os atenienses e estrangeiros que ali viviam não cuidavam de outra coisa senão falar ou ouvir as últimas novidades. Fofoqueiros, né? Basicamente. Então Paulo levantou-se na reunião do Areópago e disse: atenienses, vejo que em todos os aspectos vocês são muito religiosos, pois andando pela cidade observei cuidadosamente seus objetos de culto e encontrei até um altar com essa inscrição: ao Deus desconhecido. Ora, o que vocês adoram, apesar de não conhecerem, eu lhes anuncio: o Deus que fez o mundo e tudo que nele há, o Senhor dos céus e da terra, e não habita em santuários feitos por mãos humanas. Ele não é servido por mãos de homens como se necessitasse de algo, porque ele mesmo dá a todos a vida, fôlego e as demais coisas. De um só fez ele todos os povos para que povoassem toda a terra, tendo determinado os tempos anteriormente estabelecidos e os lugares exatos em que deveriam habitar. Deus fez isso para que os homens o buscassem e talvez, tateando, pudessem encontrá-lo, embora não esteja longe de cada um de nós. Pois nele vivemos, nos movemos e existimos, como disseram alguns dos poetas de vocês, também somos descendência dele. Assim, visto que somos descendência de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante a uma escultura de ouro, prata ou pedra feito pela arte e imaginação do homem. No passado, Deus não levou em conta essa ignorância, mas agora ordena que todos, em todo lugar, se arrependam, pois estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça por meio do homem que designou, e deu prova disso a todos, ressuscitando dentre os mortos. E com isso, Paulo retirou-se do meio deles. Alguns homens juntaram-se a ele e creram. Entre eles estava Dionísio, membro do Areópago, e também uma mulher chamada Dâmaris, e outros com eles. Sabe que sempre me chamou muita atenção nesse capítulo? É quando Paulo caminha ali pela cidade e ele vê um altar. E esse altar tem uma inscrição: ao Deus desconhecido. O que me chama muito a atenção é porque Atenas era uma cidade cheia de deuses. Né? Ele está falando aqui. Se você for pesquisar na história, você vai ver que na cultura deles realmente era algo assim, era muito, muito, muito mesmo, né? Até tem alguns jogos aí, eu joguei um recentemente que é Assassin's Creed Odyssey, é muito bom, ele é na Grécia Antiga, e ele mostra muito dessas coisas também. Mas existe um lugar nesse mundo cheio de deuses e ídolos, dedicado ao Deus desconhecido. É um lugar que não existe nada que pode preencher. Eles tinham tantos deuses, eles tinham tantas divindades, mas ainda assim, no meio de tanta coisa e tanta distração, existia um lugar reservado a um Deus que eles não conheciam. E aí eu te pergunto, você vê alguma semelhança com a sociedade de hoje?
Sabe, uma sociedade repleta de pessoas que têm problemas de saúde mental. Pessoas que, quando você vai ver números de suicídio, de pessoas que retiram a sua própria vida, números que estão crescendo exponencialmente. Quando você vai ver, se você é uma pessoa mais ligada a gráficos de felicidade e tudo, você vê que cada vez mais as pessoas são mais infelizes. E aí eu te pergunto, qual momento na história nós tivemos mais oferta de tecnologia, de prazeres, de coisas como agora? Sabe por quê? Porque o mundo, independentemente daquilo que ele tem, dos deuses e dos ídolos que ele serve, ele sempre tem um lugar dedicado ao Deus desconhecido. Seus amigos no trabalho, seus colegas, eles podem hoje não servir a Deus, mas eles têm no coração deles um lugar que apenas o Deus desconhecido para eles pode preencher. E se Deus te colocou aqui, nesse trabalho, nesse início de trabalho de jovens, Ele está te chamando a revelar esse Deus desconhecido às pessoas. Me chama a atenção exatamente por isso, porque o clamor do coração das pessoas é muito grande. Mas como eles vão ouvir se não há quem pregue? Sabe, nós somos muito intimidados pelo nosso próprio ego, muitas vezes, sabia? Muitas vezes é a gente ali que está impedindo com que a obra de Deus se manifeste de uma forma poderosa. Muitas vezes a gente fala, mas eu não tenho pessoas potenciais para falar de Jesus hoje. Essa pessoa que você se relaciona, muitas vezes a sua casa. Talvez a sua casa tenha alguém que tem um altar ao Deus desconhecido. Já tentou tantas coisas, sabe? Mas ainda permanece esse lugar que não há como preencher, senão com Jesus. Por isso que eu queria tanto trazer isso nessa primeira pregação, porque Deus está te chamando hoje a revelar esse Deus. E sabe, a questão não é se você conhece alguém que conhece Jesus. A pergunta é se você conhece pessoas que realmente conhecem a Jesus. Porque o Jesus que é hoje mostrado por muita gente é um Jesus que responde os próprios anseios do ego da pessoa. Hoje, por isso que é tão complicado, porque dentro da igreja você tem hoje Jesuses que servem aos interesses das próprias pessoas que estão ali. Hoje existe um Jesus que fala que você vai ficar milionário se você der 10 mil reais em ofertas. Hoje existe um Jesus que ele vai falar que você não precisa se transformar, que você não precisa mudar a sua vida. Porque afinal ele é amor, ele ama você do jeito que você é e ele quer que você permaneça exatamente do jeito que você está. Esses são os Jesuses que são estampados por aí. Mas eu garanto que mesmo aqueles que professam esse tipo de Jesus, eles ainda estão esperando conhecer aquele que vai preencher alguma lacuna que eles estão tentando preencher de outra forma na vida deles. A pergunta que eu tenho para você nessa hoje, o quanto você está disponível para cumprir esse chamado do Senhor sobre você? Cada um de nós aqui. Sabe, pessoal, é hora de nós nos despertarmos contra toda a timidez, contra todo bloqueio dentro do nosso próprio coração, sabe? Mas o que vai ser de mim, o que vão pensar de mim se eu tentar revelar o Senhor Jesus? Eu não sei. Aqui fala que alguns zombavam de Paulo. Isso vai acontecer. Mas falou que outros começaram a ficar interessados em mais do que ele tinha. Eu já falei isso em uma das pregações que eu fiz na igreja há um tempo atrás, mas
Deus, a gente muitas vezes confunde a ordem das coisas. E a gente começa a entender que Deus, Ele nos colocou em lugares, né, para que nós pudéssemos prover uma boa vida para nossa família, ou que a gente pudesse, né, ter uma condição melhor, que a gente pudesse desfrutar das suas bênçãos. E nós esquecemos que Deus nos inseriu em contextos específicos na sociedade, para que, na verdade, o reino dele fosse estendido ali. E que se um dia o seu trabalho, ele for o preço para que você possa expandir o reino ainda mais, não é o reino que tem que dar lugar ao seu trabalho, mas é o seu trabalho que tem que dar lugar ao reino. Eu não estou falando para você amanhã pedir demissão. Primeiro que amanhã é domingo, nem daria, mas na segunda. Mas o que eu estou dizendo é que muitas vezes nós submetemos tanto a nossa fé ao contexto que vivemos, que nós acabamos apagando a mensagem do Espírito Santo às pessoas que Ele colocou ao nosso redor, porque nós temos medo de como as pessoas nos verão ali naquele lugar. Quem tem medo de como as pessoas vão te ver? Eu levanto minha mão, eu tenho mesmo. Tenho uma posição hoje no meu trabalho que me desafia nisso. Tenho uma posição no meu trabalho hoje que inclusive me coloca bloqueios em como eu posso me portar nas redes sociais, sabia? Mas o ponto é, se um dia o meu posicionamento como cristão me custar o meu trabalho, eu prefiro que custe o meu trabalho do que custe a minha vida como cristão. Porque o que eu não posso deixar de fazer é isso. Porque o meu trabalho não é mais importante do que uma vida que pode ser conquistada ali naquele lugar. Não é. Sabe? A gente muitas vezes, a gente deixa de fazer a obra do Senhor por coisas tão menores. Já pararam para pensar? Quantas vezes que a gente não para, sabe, para ajudar alguém que está em necessidade na rua? Quantas vezes que a gente simplesmente não presta atenção ao nosso redor? De pessoas que estão clamando por alguma coisa aí, muitas vezes é algo tão simples. E a gente não se liga. Sabe, Deus quer trazer hoje para você, na sua mente, um despertar. Um despertar para que você possa entender a necessidade que está gritando no coração de pessoas. Ele está te chamando para algo hoje. E eu falo dele te chamar para algo, porque eu creio que as coisas de Deus acontecem exatamente na hora certa. E hoje é um marco para cada um de nós aqui. É um marco para cada um de nós, para que nós possamos ser despertos. Hoje é um marco para os jovens. Semana que vem, se você não sabe, vai começar a nossa célula de jovens aqui na igreja. Todo sábado. E o que nós esperamos e nós temos conversado, é sabe, o que a gente quer é poder retomar a obra do Senhor para essa geração. Como será isso? Qual será o resultado? A gente não sabe. A Bíblia não fala para a gente se preocupar com a chuva. Fala para a gente se preocupar com a semente. A necessidade, ela demanda que você lance sementes. Como elas vão crescer no coração de cada um, aí não é mais com você. Mas hoje existe um clamor por esse Deus desconhecido. Naquilo que nós lemos, eu quero falar rapidamente sobre coisas que Paulo nos ensina. A primeira delas é que a gente precisa estar atento às coisas que acontecem ao nosso redor. Observe as situações. Esse é o primeiro ponto, fala no versículo 16, enquanto esperava por eles em Atenas, Paulo ficou profundamente indignado ao ver que a cidade estava cheia de ídolos. Então, nesse caso, ele estava numa cidade e ele observou o contexto. E se chamou a atenção de Paulo como a cidade estava cheia de ídolos, era porque, por mais que ele já tivesse visto aquilo, muito provavelmente ali era algo muito mais assim, exposto e muito mais grandioso. Templo para tudo que é lado, altar para tudo que é lado. Aquilo chamou a atenção dele. E aí ele foi falar de Deus, ele falou que
porque Jesus é o pão que veio do céu. É isso que ele falou? Não. Paulo pegou algo que estava ali naquele contexto da cidade. Ele viu algo, não viu? Ele não viu um altar ali? E ele falou, eu vi que vocês têm isso daqui lá. E é um altar ao Deus desconhecido. E eu sei quem é esse Deus. Isso nos ensina, sabe o que, pessoal? Que nós precisamos observar bem. Cada contexto que cada um de nós vive aqui tem uma brecha. Talvez, em algum momento, eu vou poder ter a oportunidade de falar de Jesus em uma roda que a galera estiver falando de marketing. Não sei. Mas eu preciso estar atento às oportunidades. Eu preciso estar cheio do Espírito Santo para entender. A forma como ele age é muito criativa. Sabe? Observa a realidade ao seu redor. Observa o que está acontecendo com as pessoas que estão convivendo com você. Isso é o que Paulo fez. Paulo observou uma cidade cheia de ídolos, observou um altar para um Deus desconhecido e falou, é disso que eu quero falar. Sabe, quais são os contextos que nós temos para as pessoas que a gente quer falar? Pense no perfil das pessoas, o ambiente que elas frequentam, o que elas gostam de fazer. Eu, por exemplo, gosto muito, já que eu estou citando bastante esse tema, uma pessoa que eu tenho falado muito é meu primo André, né, o pastor André lá de Londrina. E ele criou o Ina Games. Não sei se alguém já ouviu falar do Ina Games. Já? Alguém? O Ina Games, eles têm um ministério lá de jogos de computador, acredita? E eles começaram a fazer noites, em vez, né, de noites de... Tipo, igual tinha a noite do amigo antes, para quem frequentou, noite... Sei lá, um monte de coisa, né? Noite especial dos jovens, com teatro, com um monte... Ele começou a fazer corujões. Então ele levava ele está levando, né, um monte de PC para a igreja, faz campeonato, né, entre a galera de jogos eletrônicos. E tem muita gente se convertido dessa maneira. Ele tem levantado pessoas e líderes específicos da área de games. Cara, olha que legal isso. Eu fui já jogar com eles lá também. E você vê uma galera que ainda está aprendendo. Está jogando lá, fala palavrão, né, algumas vezes xinga. Mas são caras que estão sendo evangelizados através de uma oportunidade, uma brecha de jogos de computador. É um contexto. Sabe, assim como Paulo observou algo muito específico da cidade. Quais são as especificidades que você pode usar para expandir o reino de Deus? Mesma coisa, Jesus, na multiplicação dos pães. Jesus falou de divórcio. Falou de ser luz no mundo. Não, as pessoas estavam com fome. E até ele não fez o óbvio. Né? Porque os discípulos vieram e falaram, manda a galera embora. Ele falou, não, eu vou aproveitar esse contexto para algo maior. Então, tiveram a multiplicação dos pães, dos peixes. Discípulos foram impactados. Muita gente, tenho certeza, que teve a fé sendo gerada no seu coração naquele dia. Vamos observar mais, pessoal. Segunda coisa, conecte Cristo às necessidades. Versículo 23, depois andando pela cidade, como eu falei antes, né? Observei cuidadosamente seus objetos de culto e encontrei um altar com essa inscrição ao Deus desconhecido. Então, eles tinham a necessidade que estava expressa em um altar que eles não conheciam e Paulo conectou isso exatamente dessa forma. Me lembra muito esse episódio, o episódio da mulher samaritana. A mulher samaritana tinha algo no seu coração. E sabe o que me chama muita atenção na mulher samaritana? É que quando Jesus foi lá, o que Jesus falou para ela? Alguém lembra? Ele pediu água. E a Bíblia fala que Jesus bebeu água no final das contas ou não? Talvez Jesus tenha dado um gole de água, mas não fala, né? E sabe que eu fiquei refletindo, falei, caramba, meu. Tipo, Jesus chegou metendo louco ali. Num bom... Tá, não é uma irreverência. Mas tipo, Jesus
Você acha que ele falou com a mulher porque estava com sede? É isso que eu quero falar para vocês. Vocês acham que realmente foi isso? Eu não acho. Ele sabia que tinha algo maior ali. E o próprio fato dele pedir água já foi um negócio bizarro, né? Porque ela falou, mas você é judeu, eu sou samaritana, né? E ali também até o próprio fato de, né, ele sendo homem, ela sendo uma mulher, né, naquele contexto todo, não era algo comum. Mas Jesus observou o contexto. E ele conectou a uma necessidade. Ele sabia que ali existia um altar ao Deus desconhecido muito grande naquela mulher. E qual foi o gancho para isso? Falar da água. Qual é outro lugar que Jesus fala que quem beber dele nunca mais terá sede? É aqui. Jesus nos mostra que estar atento às coisas ao nosso redor, nós observarmos as necessidades e conectar Cristo a elas é algo que nós precisamos fazer. Beleza? Quase terminando. Terceiro ponto é a gente ter ousadia. E aí eu vou falar de um grande avivalista. Quem conhece George Whitefield? Ou Whitefield? A galera fala o Whitefield, mas eu acho que é o Whitefield. Porque o white aqui é igual se escreve branco. Mas quem conhece esse cara? Alguém? Quem conhece John Wesley? Vai levantar a mão assim. Quem conhece John Wesley? George Whitefield. Eles eram amigos, inclusive. E os dois participaram do que foi um grande movimento ali na Inglaterra, né? Uma grande onda ali de avivamento e tudo mais. E George Whitefield, ele foi um cara que ele teve um contexto de vida muito difícil. Ele nasceu, né, ele nasceu numa taverna, né, que vendia bebidas alcoólicas. O pai dele morreu quando ele era bebê. Agora não lembro se morreu quando ele nasceu ou morreu pouco depois. Ele praticamente, né, trabalhou desde pequeno, porque tinha que ajudar a sua mãe a manter aquele lugar. Mas ele sempre gostou muito de ler a Bíblia, sempre muito dedicado. E aí ele gostava tanto, né, que ele se esforçou e conseguiu ir para a Universidade de Oxford, que foi onde ele conheceu John Wesley. Né? E esse cara tinha muita sede assim, por Deus. E fala que ele começou a ser levado a um ministério muito diferente. Porque ele começou a apontar para líderes religiosos na época para falar que eles não eram nascidos de novo. Imagina um cara começar a entrar em igreja aí e falar para determinada galera, pô, você não nasceu de novo. Você consegue imaginar como esse cara era bem quisto pela galera? Falar que não só igrejas, mas vários lugares, tipo hospedaria, essas coisas, começaram a não querer receber o cara. E o cara ficou numa posição que ele não tinha onde pregar, pessoal. Acredita? É o que conta a história. Aí o que ele fez? Falou, já que eu não consigo pregar dentro das igrejas, vou pregar fora. Até eu li um negócio que eu acabei nem trazendo aqui, porque me pareceu um pouco estranho. Porque falou, olha, que foi o primeiro pregador assim, proeminente, começou a pregar fora das igrejas. Né, que antes a galera estava pregando muito. Então eu não sei se é verdade isso. Tá? Mas esse cara começou a pregar fora das igrejas de maneira muito intensa. E fala que ele em determinado momento foi para um lugar chamado Bristol, que era ali perto de Londres, se eu não me engano, e ele anunciou um horário que ia pregar perto, né, de algumas minas de carvão que tinham lá. E fala que essa primeira pregação dele, 200, né, cara, imagina aqueles caras que trabalhavam em mina de carvão, uns caras bruto, né? Mais bruto que todos nós aqui, viu? Nós somos tudo Nutelinha perto desses caras. E falou que, Deus começou a se mover de maneira muito forte ali, nesses 200 que estavam lá. Falando que a galera estava com o olhar cheio de lágrima, se quebrantando assim. E fala que um ano depois, esse grupo de 200 tinha passado para 12 mil pessoas. E se você pesquisar a história de George Whitefield, assim, né, fala que ele já chegou a pregar para mais de 100 mil pessoas na Inglaterra em determinado momento.
É muito legal. Estima-se que ele, contando todas essas vezes que ele pregou, deram mais de 18 mil sermões. Cara, 18 mil sermões. Ó, fazendo uma conta rápida, 18 mil sermões significaria que o cara, se ele pregasse todos os dias, em um ano, todos os dias, uma vez por dia, em um ano, ele demoraria 6 anos, ou mais, 5,5 aí para chegar nesse número. Cara, imagina o quanto esse cara pregava, meu. Falar que um dia antes dele morrer, tava uma galera esperando para ele pregar assim. E ele já estava bem fraco. Falou que ele teve muita dificuldade para se levantar, para ficar de pé. Mas falou que ele ficou e ele pregou por 2 horas. Aí no dia seguinte ele morreu. Não sei se... Acho que não foi, né? Porque ele pregou 2 horas. Era a hora dele ir embora mesmo, né? Mas é muito interessante, porque fala que até o final da vida dele, ele cumpriu esse chamado de Deus, sabe? Ele nunca pensou nas consequências. Paulo não pensou nas consequências. Quando esse cara, ele teve esse chamado para apontar a hipocrisia dentro das igrejas, não deve ter sido um chamado que ele deve ter apreciado. Por quê? Porque traria consequências para ele. O que era o pregador normal? Ainda mais um cara como ele, que passou pela Universidade de Oxford lá. O cara poderia pregar, ter uma vida estável numa igreja, mas ele escolheu cumprir o seu chamado com ousadia, independentemente daquelas consequências. E essas consequências dele o levaram a ser esse pregador que tantas vidas impactou. Como eu falei, mais de 100 mil pessoas é o estimado. E último ponto, sabe? Faça o sacrifício necessário. Se você tem convicção, se você entende que Deus te chamou e que existe uma pessoa que precisa entender quem é Deus, vá até o fim. Faça o sacrifício necessário. Tem uma passagem que está lá em Atos capítulo 18, versículos 1 a 3. Depois disso, Paulo saiu de Atenas e foi para Corinto. Ali encontrou um judeu chamado Áquila, natural do Ponto, que havia chegado recentemente da Itália com Priscila, sua mulher, pois Cláudio havia ordenado que todos os judeus saíssem de Roma para... Paulo foi vê-los. E uma vez que tinham a mesma profissão, ficou morando e trabalhando com eles, pois eram fabricantes de tenda. Então, quanto tempo Paulo ficou com Priscila e Áquila aqui? 1 ano e meio. O que Paulo fez com eles? O cara começou a aprender a fazer tenda. Meu, o cara estava fazendo um ofício novo para ficar com 2 pessoas que se tornaram discípulos preciosos depois. Gente, 1 ano e meio da vida dele ele dedicou para isso. Passagem para encerrar, 1 Coríntios capítulo 9, versículos 16 a 27. Contudo, quando prego o evangelho, não posso me orgulhar, pois me é imposta a necessidade de pregar. Ai de mim se não pregar o evangelho, porque se prego de livre vontade, tenho recompensa. Contudo, como prego por obrigação, estou simplesmente cumprindo uma incumbência a mim confiada. Pois qual é, pois, a minha recompensa? Apenas esta, que pregando o evangelho eu o apresente gratuitamente, não usando assim dos meus direitos ao pregá-lo. Porque embora seja livre de todos, fiz-me escravo de todos para ganhar o maior número possível de pessoas. Tornei-me judeu para os judeus, a fim de ganhar os judeus, para os que estão debaixo da lei, tornei-me como se estivesse sujeito à lei. Embora eu mesmo não esteja debaixo da lei, a fim de ganhar os que estão debaixo da lei. Para os que estão sem lei, tornei-me como sem lei, embora não esteja livre da lei de Deus, mas sim sobre a lei de Cristo, a fim de ganhar os que não têm lei. Para com os fracos, tornei-me fraco para ganhar os fracos, tornei-me tudo para com todos, para de alguma forma salvar alguns. Faço tudo isso por causa do evangelho, para ser co-participante dele. Eu vou ler até aqui. Mas Paulo fazia todo o sacrifício necessário. Deus te chamou para pregar na Gaviões. Não importa se é palmeirense, cara. Coloca a camisa, vai lá no meio. Canta, todo poderoso. Estou brincando mais ou menos. Porque Paulo faria isso. Paulo ele fazia aquilo que era necessário para estar com os caras que Deus tinha apontado para ele, com pessoas que deveriam receber a mensagem. Como eu falei, nós damos muito valor à nossa vida e às coisas que nós temos.
enquanto Deus está nos chamando a cumprir um chamado, que Ele é muito maior do que as nossas próprias vidas. Sabe, eu falo isso porque se nós queremos ver a mão de Deus operando nas pessoas, a gente tem que agir como Paulo. Observar as necessidades ao nosso redor. Essa é a primeira coisa. Depois é conectar Cristo a essas necessidades. Depois é ter ousadia para a gente falar, independentemente das consequências, até porque as consequências podem nos levar para um lugar que Deus está nos levando. E a quarta, faça o sacrifício necessário. Nenhum sacrifício é tão grande que valha uma pessoa conhecer a Cristo de maneira real. Sabe, pense em Paulo. A gente admira ele. Mas olha quantas coisas ele fez na vida dele. Só para que ele pudesse alcançar alguns. Ele se tornou fraco para os fracos. Forte para os fortes. Judeus para os que eram judeus. Para aqueles que não tinham lei, fala que ele se tornou como se fosse sem lei. Deus está chamando você para ser como Paulo. O mesmo que fala em 1 Coríntios 11, capítulo 1, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Esse mesmo Paulo que, ao observar uma cidade tão cheia da carência do Senhor, mesmo com tantas ofertas, ele teve a ousadia de pregar, mesmo sabendo que muitos iriam zombar dele. Aquele que você não vê ele parando por um segundo, sabe? Depois que Deus o chama. Ele só vai fazendo as coisas. Ele só vai fazendo aquilo que ele está sendo compelido pelo Espírito para fazer. Você quer saber como é ser como Paulo? Seja cheio do Espírito Santo, que é Ele que vai te guiar nessas coisas. Feche teus olhos comigo. Senhor Jesus, nós estamos nessa noite, Pai, com um clamor no nosso coração. Para que o Senhor, Pai, mude o nosso interior. Nos desperte para aquilo que o Senhor tem para nós, Deus. Nós sabemos que estamos, Pai, nós estamos vivendo, Pai, em uma geração que tanto clama pelo Senhor, mesmo sem saber o clamor e para quem está indo. Sabemos, Pai, que existe um altar do Deus desconhecido no coração de todo aquele que não te conhece, Pai. E eu oro para que o Espírito Santo possa descer nessa noite, Pai, sobre cada vida aqui. Sobre cada um de nós. Porque não é a nossa obra, mas é a obra do Senhor. É aquilo que o Senhor faz através de nós. Nós queremos ser pessoas compelidas pelo Espírito Santo, direcionadas 100% e totalmente pela sua vontade. Nos dá os teus olhos, Senhor. Nos dá o teu coração, Pai. Nos ajuda, Pai, a sentir aquilo que o Senhor sente quando nós vemos as necessidades dos outros. Oh Deus, nos incomode, Pai, quando nós vemos a necessidade tão latente do nosso lado. Abre os nossos olhos, Senhor. Abre os nossos olhos, porque muitas vezes vivemos tantos anos no mesmo marasmo como cristãos, que se criam escamas da forma como nós vemos. E paramos de entender a necessidade do próximo, Pai. E ao mesmo tempo existe um clamor ali tão grande, tão profundo. Ô Jesus, opera em nós. Nessa noite, Senhor. Que nós possamos, Pai, entender mais do nosso chamado e darmos espaço ao Teu Espírito para agir em nossas vidas, Pai. Eu clamo a Ti no nome de Jesus. Amém?